bem-vindos a mais um episódio do Papo de Praia, esse podcast do Praia Clube que mergulha a fundo nas histórias, conquistas, bastidores. Eu adoro falar isso. De um dos maiores clubes sociais e esportivos do Brasil, Lê. Você esquece tudo a vida. É você que fala. Aí, Calma, a gente tá tentando entrosar ainda, né? Já são vários episódios. Uma hora dá certo. Eu sou a Caroline Guz, um prazer tê-lo aqui conosco novamente. E você? E eu sou o Leandro Neves e hoje o nosso bate-papo é de um tema que às vezes gera polêmica, dúvida. Será que eu tô certo? Não tô? Ouço ali, ouço aqui. Eu acho que eu vou aprender muito hoje aqui. A gente tá precisando, né? Estamos, né? Estamos precisando um pouquinho. Estamos precisando. Então vamos apresentar, Lê? Você quer ler, não? Não, pode ficar à vontade. Bom, gente, aqui hoje junto conosco nós vamos falar sobre emagrecimento saudável e controle de peso, porque é um assunto polêmico mesmo, é difícil, né? E para isso a gente recebe aqui no nosso estúdio o nutricionista, o Vitor de Castro, e o preparador físico, Augusto Afonso. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então vamos lá? Aquela pergunta? A gente tem uma perguntinha, que é assim, todo podcast a gente faz a nossa primeira pergunta. Eu quero saber quem Bem é original. O Vitor, quem é e quem que é o Augusto. Conte tudo. Tá, boa tarde primeiro, né? Eu sou o Augusto e eu atualmente trabalho no Praia Clube, né? Como supervisor do setor fitness. E eu sou um cara do esporte, da corrida. A minha vida desde o início foi corrida, desde os 13 anos eu estou envolvido com treinamento, com disciplina, com rotina. Então, para mim falar sobre controle de peso, emagrecimento, falar sobre disciplina, rotina, é algo muito normal. Durante 6 anos eu fui atleta profissional, fui militar da aeronáutica e atleta de corrida. Atualmente faço a corrida como hobby, mas ainda assim um hobby que eu levo um pouquinho a sério. Então tenho uma rotina de treino, busco um desempenho, não mais igual atleta, que agora a gente tem que conciliar a rotina e auxiliar também diversas pessoas que nesse momento estão buscando saúde, estão buscando estética, estão buscando condicionamento físico. Então, esse ajudar pessoas, ele faz parte da minha vida enquanto profissional. E o esporte esteve comigo desde o início aí da minha trajetória. Basicamente, é isso. E agora o Vitor? Bom, minha história começou com esporte também, como atleta praia. Então, vim da natação ali desde pequeno, sempre estive envolvido no esporte. E minha história com nutrição começou com 14 anos. Foi onde eu tive meu primeiro nutricionista, minha primeira dieta. Sou formado aqui em Uberlândia mesmo. E hoje eu trabalho com dentil, tem alguns atletas paralímpicos comigo, alguns projetos dentro do praia que eu acompanho esses atletas. Minha paixão sempre foi essa parte da alimentação voltada ao esporte, né? Mas o meu trabalho no consultório hoje, o meu público maior é emagrecimento, performance, ganho de massa. Então eu sempre tive permeando ali. A história com praia também, desde pequeno, e isso conseguiu ir para a parte profissional. E igual o Augusto também, gosto de correr, hoje não como profissional, mas gosto ali também de fazer meu esporte. E acho que é isso, o emagrecimento, o ganho de massa sempre teve na minha história também, na minha rotina. Que bom, é bem perceptível, né? Porque os dois são bem formas, né? Ainda tá igual nós, assim. Igualzinho, super. Elogio. Tá querendo ganhar nós pra não fazer pergunta Entendeu? comprometedora. A gente ouve muito falar em preciso perder peso. Eu sou uma pessoa que mais falo isso também, né? Perder aquela barriguinha de chope. Aquela pancinha, né? Mas na prática, gente, isso nem sempre é o melhor caminho, né? Depende do caso, né? Eu entendo muito alimentação, assim. Quando a gente fala dieta, preciso fazer uma dieta. Antigamente estava muito atrelado ao regime e à restrição, eu preciso comer um pouco menos ali, sempre foi muito isso, né? Mas dieta, ela tem uma origem grega dessa palavra, que quer dizer estilo de vida. Então, naturalmente, você já tem a sua dieta, todo mundo aqui já tem um jeito que come, escolhas que fazem, e isso é até, de certa forma, inconsciente. As escolhas alimentares, elas partem de uma percepção ali, e você toma a decisão, não é totalmente inconsciente, mas a gente às vezes não percebe isso no dia a dia. Quando a gente fala, eu preciso emagrecer, isso eu acho que quer muito dizer, eu preciso perder barriga, preciso perder gordura ali, mas não necessariamente isso relata como perder peso.
E acho que ele vê muito isso no salão de musculação, né? Todo Sim, mundo quer perder sim. uma barriguinha ali. Sim, sim. Queria estar com um tanquinho, queria aparecer uma veia a mais ali. Mas o perder peso, ele hoje relaciona muito com perder barriga. Acho que todo mundo quer isso, né? É o efeito Monjaro ali do negócio. Uhum. Basicamente assim, a gente leva sempre pro lado estético, né? Quando a pessoa, ela leva pro lado de emagrecimento, ela às vezes está desconfortável, né, com alguma região do corpo dela, às vezes ela se compara um pouco com as outras pessoas, então é normal que esse questionamento, né, essa tendência seja muito mais para fins estéticos, a não ser que ela tenha uma recomendação, mas na maioria das vezes ela está buscando às vezes uma autoestima melhor, às vezes um hábito mais saudável, mais relacionado com a estética mesmo. Vai pra uma viagem ali. Isso, vai fazer uma viagem pra praia. Ah, é verdade. E nós vamos entrar nesse tema Monjaro, porque muita gente quer rapidez nas coisas, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente falar nele. Mas falando em emagrecimento no esporte, ele é só relacionado a peso ou também composição corporal? Como que funciona isso? É difícil separar isso quando a gente vai falar do atleta, né? Então a gente tem que pensar muito no tipo de esporte que a gente está falando. Se a gente pega, por exemplo, atletas de arremesso, atletas de halterofilismo, você vai ver composições corporais ali, o cara é mais gordinho mesmo e natural, isso vai acontecer. Quando a gente vai falar de explosão, de velocidade, esse cara ele precisa estar um pouco mais leve, porque o corpo muito pesado e a explosão, acho que até na corrida a gente vê isso, né? Isso. A gente não vai ver um keniano que ganhou, por exemplo, agora. A gente teve Um O recorde. fundista é um biotipo, o velocista é Exato, o outro. cara não tem ali 100 quilos correndo, né? Até a mecânica do negócio fica diferente. Mas quando a gente pega o atleta e tem a recomendação, esse atleta precisa perder peso. Geralmente é porque está atrapalhando a performance dele. Ou então porque ele tem uma alimentação tão desregrada que ele não está conseguindo performar. Vamos pegar atletas ali, por exemplo, do arremesso. Ele não precisa estar magro, não precisa estar levinho. Ele precisa performar, precisa ter força. E a alimentação, ela não é só para te emagrecer, mas é para te fazer performar também. Inclusive no salão de musculação, né? Isso. Dentro do esporte, o principal é a performance. Mas quando a gente vai pro lado fitness, já não é tanto a performance. Porque quem tá no fitness busca um bem-estar, busca às vezes ter uma rotina fixa, ter um desenvolvimento em alguma modalidade. Então, assim, ela busca talvez alternativas para conciliar essa alimentação com esse exercício, mas sem tanta preocupação com a performance. Até porque normalmente quem está no fitness não é um atleta profissional, pode ser até um atleta amador. Ele tem alternativas assim diferentes de quem é atleta. Quem é atleta já tem um acompanhamento multidisciplinar, né, multiprofissional. Ou deveria ter, né? Isso. Então a tendência é que esse processo ele seja o mais próximo do ideal possível. Já quem está no mundo fitness, não. Às vezes ele tem alguma estratégia que ele via em algum lugar, que alguém fez, e ele copia como se aquilo ali fosse funcionar para ele também. Então é normal que a gente veja emagrecimentos muito rápidos, né, com estratégias mais agressivas, né, de emagrecimento, talvez insustentáveis, porém, a longo prazo é um pouco mais complexo. Porque talvez aquele estilo de vida que ela adotou, ela não consegue sustentar por muito tempo. Isso é o normal quando a gente está aí dentro das academias, no atendimento de personal, e principalmente com quem está começando, com quem está muito animado. Essa animação, essa empolgação de início faz com que, nossa, eu vou emagrecer agora. Então ela para de fazer tudo que ela gostava de fazer, ingerir todos aqueles alimentos que ela gostava, mas isso se torna insustentável, porque aquela animação passa, ele não tem aquela disciplina de um atleta, então automaticamente ele vai voltando àqueles hábitos antigos e infelizmente pode até desistir da prática em função da dificuldade, às vezes daquela pressa em ter resultado, né? Que não é bem assim esse processo. E no esporte é até mais nítido você perceber que o emagrecimento e a performance, eles vão junto até certo ponto. Se a gente força demais um lado, a performance vai cair. Então, a periodização da dieta, do treino, ela também é importante por conta disso. Mas, de fato, o atleta, quando precisa perder peso, é porque está atrapalhando alguma parte da performance dele. Ou então ele precisa de uma dieta para melhorar, impulsionar esse resultado que ele está tendo ali. Principalmente nas coisas que envolvem força. Arremesso, por exemplo, é um caso disso. Legal. Existe, assim, um peso ideal ou isso varia de pessoa para pessoa? Não tem muito esse conceito mais do peso ideal. Quanto que deveria ser meu peso pela minha altura? A gente não enxerga muito mais isso. Existe uma composição física ideal. E assim, não é taxar aqui quem tá gordinho ou quem tá muito magro. Não é isso. Mas existe uma composição física mais
palpável para o que você precisa fazer no seu dia. Se você vai atingir isso ou não, aí já são outros 500, né? Muita gente fala, mas eu tenho 1,50, quanto que eu deveria pesar? Cara, não sei. Então, não tem essa resposta pronta ali pra você. Porque eu já vi que ao final da minha altura, 1,53, eu tinha que ter até 53 quilos, né? Várias teorias, né? É uma regra de boteco que usa, mas não necessariamente isso vai funcionar. Por exemplo, você tem quanto de altura? 80. Você pesa quanto? 78. Então, Ui! você deveria engordar, no caso, entendeu? Colocou aí na mesa. Cara, me expôs, meu Deus. Você tem 78, eu tenho 76 quilos. A gente tem uma diferença física considerável. Você pesa quanto? Pesa 84. 84. Olhando pra ele assim, Nossa, parece que... Entendeu? Uhum. Que ele é alto, entendeu? Então não tem como a gente pautar assim o quanto cada um deveria eu pesar. conto o meu também, tá? É indelicado. Não, que não ia chegar, só. Questão, Eu achei que você ia ficar aqui. eu tenho 1,70 e peso 58. Então você precisa ganhar 12 quilos, né? Não. Entendeu? Não faz muito sentido essa teoria de quanto eu deveria pesar. Mas realmente é uma preocupação, né? Do aluno ali. Às vezes até o atleta pensa muito nisso. E se também. perguntar, isso é independente de ser um atleta ou ser alguém que... for alguém que faz uma academia, tudo Igual a assim, gente, independente. assim, né? Normal. Eu tô precisando fazer, né? Até porque assim, no atleta, isso vai acontecendo automático em função do treinamento dele. Então, o atleta ele tem uma rotina de treinamentos que ele vai desenvolver uma musculatura específica para aquilo. Automaticamente, com uma dieta, ele vai ter um percentual equilibrado. Então, com o tempo, isso acontece automático. Diferente de quem está no fitness. O fitness é o seguinte: à medida que eu vou estimulando ele na academia, no treino ou na modalidade, o corpo dele vai desenvolvendo, mas não necessariamente seguindo um padrão. Por isso que ele até comentou sobre essa questão da individualidade. Talvez eu vou ter a mesma estatura, talvez eu vou ter o mesmo peso, só que a minha composição óssea, a minha composição corporal, o meu biotipo é diferente do dele. Então, automaticamente, eu vou ter desenvolvimentos totalmente diferentes. Talvez eu tenha uma predisposição a desenvolver alguma musculatura que ele não tem. E isso é diferente no esporte. Aquele esporte que tem uma predominância de algum gesto, ele automaticamente vai desenvolver aquela musculatura. Porque ela é para performar melhor dentro da modalidade. Uhum. Bom, eu vou falar de algo que eu gosto muito. E eu tenho certeza que quem tá assistindo também. Carboidrato. Eu amo carboidrato. E, assim, cortar carboidrato pode ajudar ou pode atrapalhar? Agora eu vou te devolver a pergunta. Ai, O socorro. que é carboidrato? Ó, massa, O que de massa? arroz, lasanha, batata. Fonte de energia. Existe muito essa confusão de carboidrato com alimento. Carboidrato, na verdade, é um nutriente. Ele não é o alimento. Então, banana, arroz, isso não é carboidrato. Esses alimentos, eles têm carboidrato. Sempre que a gente vai pensar em alimento, a gente pensa em fonte. Tem alimentos que vão ter mais, tem alimentos que vão ter menos. De onde que vem essa demonização do carboidrato? Desde antes, a gente já teve dieta Atkins, dieta proteica, agora tá dieta carnívora. Existe um medo disso, mas assim, quando a gente pega a base da fisiologia, isso quem tá falando não sou eu, não é Vitor, são os livros de fisiologia, os bons estudos que nós temos hoje na área de saúde. A moeda energética do nosso corpo é o carboidrato. Quase tudo vira carboidrato. Proteína no final da via vai virar, o carboidrato em si vai virar. Vitor, mas não é açúcar? Açúcar é uma denominação de carboidrato mais simplista para você entender. Açúcar não é esse açúcar de mesa, como se tivesse um açúcar aqui no café. Então, nesse sentido, o carboidrato ele é de extrema importância. A gente não vê atletas de alto desempenho que não comem. Quebra de recorde na maratona, 100 gramas de carboidrato por hora. Quer dizer que ele comeu 100 gramas de arroz por hora? Não, ele comeu 100 gramas do carboidrato mesmo dentro de um sachê de gel, alguma estratégia assim. Vitor, mas eu conheço pessoas que não comem nada, que estão na dieta carnívora e se dão super bem. Normal, tem bobo pra tudo, tem gente que vai se dar bem com tudo. Agora, quando eu penso, eu preciso tirar a lasanha, eu preciso tirar a batata frita, isso a gente não tá falando de carboidrato. Você tá pegando alimentos que a base é gordura. Lasanha, vai muito queijo. Eu vou comer um risoto, tem muito queijo ali também. Quando a gente pega um padrão alimentar disso, acho que qualquer um poderia perceber. Se eu fizer uma dieta que eu acordo de manhã, eu como só pão com manteiga, eu almoço macarrão, janto risoto, cara, é o melhor. Assim, naturalmente, vem na sua cabeça que isso é o melhor padrão alimentar, é o mais saudável. Não é. Isso é um padrão de fim de semana, é um padrão de festa ali. Então, quando a gente pensa em alimentação, e aí volta no contexto de estilo de vida. Eu preciso do carboidrato? Preciso. Isso quer dizer que eu vou comer lasanha
Não quer dizer, mas eu preciso de algo harmônico, um padrão alimentar mais confortável, até porque, igual no seu caso, cara, eu gosto demais do carboidrato. Como é que você sentiria se você senta no meu consultório e fala, pronto, você não vai comer mais arroz, você não, Não volto mais. Tô não dá brincando. conta de fazer, não dá conta de não fazer. dá. Entendeu? É Porque não é o impossível, teu né? estilo de vida. É. Não tem como. Tem pessoas que vão se dar super bem com isso. Tem pessoas que vão se dar super mal. Agora, a essencialidade do carboidrato, nós temos gorduras essenciais, nós temos a proteína como essencial. Carboidrato, ele é essencial? Não, porque o nosso corpo ele faz isso de outras formas. Agora, é inteligente fazer isso do ponto de vista fisiológico e nutricional? Também não. Quando a gente pensa em saudável, alimento saudável que confere algum tipo de benefício. Frutas, verduras, feijão, tudo isso tem vitaminas para isso. Pão branco, arroz, é saudável? Não, que não impede de estar incluído num contexto saudável. São essenciais? Não, você pode muito bem nunca mais comer arroz. Mas se você tiver outras fontes de carboidrato, como batatas ali, por exemplo, mandioca, você vai se dar super bem. O que a gente não pode confundir é taxar um alimento pelo que ele contém. Senão a gente vai começar a demonizar coisas sem necessidade. Olha, importantíssimo. Já quebrou meu conceito aqui. Que é algo que a gente vê com frequência. Quando a pessoa entra na academia, que ela fala, parei de comer pão. Parei de comer arroz. E a barriga tá desse tamanho. Você fala, cara, Parei Não isso tem de acompanhamento comer, nenhum. Porque eu vi a não. influencer, eu vi no TikTok, no E Instagram. por conta, e como se o problema daquela situação, né, daquele contexto, fosse exatamente esse alimento. Faz a dieta e o treino dela no chat GPT e acha que Isso, tá... então, assim, ela desconsidera todos os outros parâmetros, todas as outras questões que envolvem, né, aquela composição corporal que ela tá, aquele estilo de vida que ela tem, e ela coloca a culpa toda em um carboidrato. E a partir daquele momento que ela faz, ela tira. Exato. Então ela fala, a partir de agora, então, eu mudei de vida. Eu Não vou como mais pizza. consumir carboidrato. parei E com a aí, o que pizza. ela faz automaticamente? Vou treinar. E aí, tudo começa a acontecer de uma forma errada, desde o início. Por quê? Porque ela começa a treinar, ela não consegue treinar, ela não consegue desenvolver, ela não consegue ter aquele resultado que ela espera. Por quê? Porque o esforço para ela tirar o carboidrato está muito grande. Mas não é proporcional ao resultado. O resultado ele é muito demorado. Então, uma pessoa que às vezes passou 30, 40 anos da vida sem nenhum estímulo de treino, quando ela começa a treinar, a dificuldade é muito grande com aquela atividade nova. Você já tirou, ou ela tirou por conta, aquele alimento que ela gosta, isso fica insustentável. Passa 2, 3 semanas e ela fala, vou emagrecer 10 quilos e ela perde 2, ela fala, abandonei tudo, vou voltar para o meu carboidrato. Isso é um hábito que a gente, infelizmente, vê. Então, assim, essa dificuldade em aceitar que você precisa só reorganizar, talvez, as coisas, né? Você só precisa reorganizar a sua rotina, a sua alimentação, sem ser tão radical. Porque se você chegou até aquele ponto sem ser radical, só, às vezes, não cuidando dos detalhes, talvez agora cuide dos detalhes, né? Um pouco mais e progressivamente você vai ter esse resultado. Não, e eu acho legal essa mudança, porque antigamente era tudo muito, acho que, preto no branco, né? Não tinha essa personalização da dieta e do Era treino. igual pra todo mundo, né? Não, Come vai... de 3 horas. Você que tem essa Sim. altura e tal é desse jeito. Você tem esse treino aqui e tal é desse jeito. E hoje mudou, né? Mudou assim. Eu acho que evoluiu a literatura, né? Principalmente os estudos. E fez ver que cada pessoa é de uma maneira. Você tem que personalizar, tanto dentro do fitness quanto dentro do alto rendimento. E como vocês têm percebido essa mudança também na cabeça das pessoas? Porque eu acho que às vezes um atleta... Eu lembro de eu conversar com a Val, né? Que jogou aqui com a gente no vôlei feminino. E ela falava do treino dela. Ela tinha um treino de ficar correndo em volta da quadra, lá na década de 90. Aí depois foi evoluindo e ela foi vendo essa transição de que parou. Depois nem tinha mais treino de você de correr, ficar correndo. Porque era explosão, era força, sabe? O treino que tava mudando. E vocês percebem isso também com as pessoas? Tem tido uma abertura das pessoas com isso? Ou ainda tem muita gente que fica com o pé atrás e acha que tem que ser do jeito que ela imagina, que ela ouviu a vida inteira e que agora que mudou não é tão certo? Cara, eu acho que 2 pontos. O primeiro é, a ciência não é que ela muda toda hora, mas a ciência ela se atualiza, as técnicas de pesquisa elas vão melhorando ali. Então, quando a gente pega, por exemplo, creatina, o jeito que se estudava creatina na década de 60, tinha uma técnica de laboratório. As coisas evoluíram, o microscópio evoluiu, as coisas vão melhorando ali e a gente vai descobrindo coisas, vias novas, coisas diferentes. A ciência ela sempre tratou muito da personalização. Apesar de parecer que existe uma regra geral, é porque o jeito que essa informação ela chega para nós é um pouco mais mastigada. Quando você vai conversar ali com um cientista, isso é um pouco mais personalizado. Então, a gente testou tal coisa para diabetes em tal grupo, com tanto de peso, sendo homem, sendo mulher, em tal condição. Mas a informação ela precisa chegar mastigada de alguma forma. E aí é onde isso se perde. Por quê?
Antigamente, se você precisasse de uma informação de saúde, ou você ia num livro, ou você ia em algum profissional. Agora a gente tem internet. E a internet, cara, tem todo mundo falando de tudo. E aí tem gente que entende legal, e tem gente que é um picareta que é bom de fala. E aí o picareta bom de fala, ele também te convence ali. Ah, existe um terraplanismo já, tomar água com sal integral, que não sei o quê. Existe essa média ali que sempre vai destoar do que é o normal. Por quê? Não quero mais ouvir isso aqui, então eu preciso de algo diferente. Pô, tô gordo, já ouvi todo mundo falar de tudo, já ouvi o podcast do Praia, já ouvi o Afonso, já ouvi o Vitor. Eles falam a mesma coisa, porque a ciência, ela vai numa linha. Aí quando chega alguém que destoa demais, pô, parece que é isso aqui que tava me faltando, nunca ouvi falar disso. Então, essa informação, ela tem chegado às pessoas? Tem, mas de uma forma muito difusa, assim, muito pulverizada. E nessa pulverização, tem coisa boa, tem coisa ruim, que depende da gente filtrar. Entra de novo na última pergunta. Então, quando você fala pra pessoa assim, o que você tá fazendo pra emagrecer? Pô, tirei o pão, tirei o arroz. Tá, mas me conta a sua vida. Que hora que você come pão? Cara, como terça-feira. Como assim? Você come pão terça-feira? Teve que tirar ele ainda? Como é que é seu fim de semana? Não, eu bebo, cara, de quarta a sexta, não sei o quê. Mas você parou com isso? Ah, não, isso aqui eu não quero mexer. Então a gente sabe onde que tá errado. E quando a gente vai buscar informação, por exemplo, para emagrecer ou para performar, a gente tem um problema cognitivo de eu quero buscar algo que confirme aquilo que eu acredito. Se vai muito contra o que eu acho, cara, não Não quero ouvir isso aqui, serve. não quero ouvir isso aqui, não, tá? Mas a informação ela tá disponível hoje até muito mais fácil do que a gente tinha antigamente, cara. Você consegue, às vezes, ir no perfil do Instagram de um pesquisador e ver aquilo. Só que o que é diferente? Você vai lá no pesquisador, o pesquisador é magrelo dentro de um laboratório. Você fala, cara, esse cara aqui tá falando de hipertrofia, não é possível que esse cara é bom. E aí você vai no influenciador. O influenciador tá trincado, cheio de veia, que não sei o quê. E ele tá te falando que tirar carboidrato é bom. O viés cognitivo disso fica muito distonante ali pra pessoa e ela fala, cara, eu vou acreditar no influenciador. Então, essa informação, ela é boa, ela melhora a cada dia. Mas se a gente não souber onde buscar, você vai ficar sempre perdido ali. A ciência, cara, ela tem uma linha do que ela segue desde antigamente. E os problemas, eles não são novos. Quando a gente vê hoje, por exemplo, dieta carnívora, isso já foi lá antigamente dieta de Atkins. Era dieta cetogênica. As Só coisas só muda o vão vindo com uma nome. nova roupagem, com um pouco diferente. Antigamente, por exemplo, na corrida, existia a questão do jeito da minha pisada, o que que eu preciso fazer. Isso parou por um tempo, aí evolui, aí agora volta. Agora a gente vai avaliar a pisada, a gente vai avaliar não sei o quê. Não necessariamente aquilo é o diferencial. E às vezes a pessoa ela tá olhando para a cereja do bolo da alimentação ou da técnica da academia como o grande diferencial do que ela vai ter de resultado. Mas não necessariamente é isso. Aquela história o básico bem feito, ele funciona. Cara, clichêzaço. Mas às vezes a pessoa ela não tá fazendo nem o básico ali da própria informação que ela já tem. De comer fruta, de comer verdura, de dormir bem. E ela quer o suplemento melhor que tem. Aí ela sai pesquisando tanto de informação a ponto de se perder naquilo ali e ela já não sabe o que funciona, o que não funciona mais, entendeu? Isso acho que dentro da musculação, da corrida, da nutrição, é o que mais acontece, cara. E assim, eu acredito que a gente teve uma mudança dentro da literatura, que é o seguinte. Antes, quem que analisava, quem tinha acesso a esse tipo de conteúdo? Quem está na área. Então, isso demanda de uma interpretação também profissional. Então, hoje, se eu entrar na internet e pesquisar um artigo, eu não sei que jeito que foi feito, com quantas pessoas, qual a qualidade desse artigo, se ele foi publicado em alguma revista. Então, mas eu, às vezes, que não tenho conhecimento nenhum da área, eu vou ler lá, vou ler a conclusão do artigo. Aqui está falando que creatina é bom para memória. Pronto. Vou usar. Agora vai sair falando para todo mundo que creatina é bom para memória. Então, esse é um dos problemas, que é saber interpretar o que está lá. E, obviamente, assim, tem essa tendência também de venda na internet. Então, se eu chego, às vezes, com alguma coisa diferente e esteticamente faz sentido, a pessoa acredita naquilo. Testei em mim, tá funcionando, olha aqui em mim, Se eu entendeu? tenho resultado, né? Se eu tenho Exato. número de seguidores, então isso pode parecer confiável. Então, é normal que isso aconteça. E que bom que a gente está o tempo inteiro estudando também. Tem alguns momentos, por exemplo, o ovo... Nossa, ninguém pode mais comer ovo. Era igual com uma Então, cigarro. Cara, já compararam ovo com cigarro. Assim, então, assim, entendeu? que bom Que que a isso, gente tá caminhando. Que bom que a gente tá caminhando e algumas coisas estão mudando. A mesma coisa a musculação. Por quanto tempo a musculação foi vista de forma negativa na sociedade? Hoje a musculação é top 1 praticamente para quase tudo. Parava até crescimento ali na infância, então, né? assim, Olha. essas questões aí de interpretação,
mas hoje é totalmente o contrário. Então, assim, a gente não pode também dizer que isso é negativo, esse crescimento, né? Essa facilidade de acesso a essas informações, mas é preciso um pouco de cuidado. Uhum. E ciência está sendo muito mal visto, né, hoje em dia. Ah, Aham. tem estudo para tudo, porque fulano, cada um fala uma coisa na área de saúde. Dá essa sensação, mas na verdade não é. O que a gente vê que destoa demais é porque tá tendo um interesse ali por trás, cara. E assim, no próprio estudo, às vezes, vamos supor que eu quero fazer um estudo para avaliar, sei lá, o praia. Uhum. Eu não vou colocar no meu estudo que o praia é ruim. Entendeu? Existe um conflito de interesse ali. Uhum. Isso vem no próprio estudo. A pessoa, às vezes, ela não sabe nem ler inglês. Ela só vê o resultado. Ou ela vê um corte do negócio. Então dá muita sensação de que as coisas estão muito distantes, sabe? Na saúde. Mas não é muito bem assim. E a gente não aprende nem na faculdade, cara, ler um estudo. Isso é algo que você tem que buscar por fora. Uhum. E aí, pô, quantas pessoas querem mesmo buscar por fora mais conhecimento? Uhum. Poucas, Muito. né? É. Que é o resultado, É. conhecimento. Exato. Não, cara, me fala o que deu de resultado aí que eu vou testar, sabe? É. Exato. E a proteína, hein? Ela, ok. Acho que essa aí é a que Muita menos tem. proteína. Né, eu acho que o equilíbrio, né? Aham. Novamente vai cair nisso, assim. O que que eu quero com proteína? O que que eu faço? O que que eu treino? Como é que é a minha rotina? E qual o resultado que eu espero com isso? Parece que comer mais proteína vai me dar mais músculo. Acho que todo mundo fica com isso, né? Nossa, então eu vou comer mais Ou carne, vou vou comer perder mais ovo. peso comendo proteína. Trocando, né, o Não carboidrato é? pela Trocando. proteína. É. E até certo ponto Aham. porque o carboidrato, então quando a gente, vou tentar não entrar num papo muito chato aqui, mas quando a gente pensa no músculo, 70% que a gente vê basicamente é água. São as reservas de energia e água que está ali nesse músculo. Quando eu tiro o carboidrato, eu desidrato esse músculo. Então no curto prazo eu perco peso mesmo. Só que é vantajoso? Pô, acho que todo mundo num português muito cru quer ficar gostoso no final das contas. Uhum. Então, pô, eu não quero, principalmente mulher. Se eu te falar assim, Carol, eu vou te fazer perder 15 quilos em uma semana, mas vai ficar com a bunda murcha, com a coxa mole. Você quer? Ah, não é? Ninguém quer. Todo mundo quer estar durinho, quer estar bonitinho ali. Então, sempre que a gente pensa em estratégias agudas, eu vou ter consequências agudas também daquilo. No longo prazo, talvez aquilo não é uma grande verdade. Então, a gente já passou pela dieta low carb, pelo jejum, que são coisas que têm pontos muito positivos ali, mas que se a gente extrapola, piora. Proteína é a mesma coisa. Ah, eu preciso de muita proteína porque eu vou ficar mais forte ainda. Uhum. Não, existe um ponto ótimo, né? Tudo em saúde, às vezes tem um ponto que você vai, que tá melhorando, mais daquilo ali não vai fazer tanta diferença. A proteína é a mesma coisa. O corpo ele satura, ele tem um tanto que ele consegue aproveitar daquilo. O resto vai virar energia. E energia em excesso vira basicamente barriga, né? Entendi. É o que eu escondo aqui. Ah, Eu, então, vai, Lê, você quer perguntar? energia. Energia zero, né? Ó, nós estamos aprendendo. E a questão do aeróbico, anaeróbico, o que cada um ajuda o outro, o que cada um se completa, o que é importante Tem pra que fazer cada aeróbico um. todo dia, quantas vezes na semana? É, aí a gente vai para um outro ponto de discussão, né? Que já teve, eu acho que diminuiu um pouco, que é sobre o HIIT, né? Teve um momento também que tudo era HIIT, agora o HIIT é melhor, Agora é o esteira inclinada. contínuo é melhor. Então, assim, é normal que quando algo chama atenção, já cria esses embates. Daqui a pouco já cria um outro embate diferente. E teve um momento que foi o momento do HIIT. Então eu posso sim incluir esse tipo de treinamento dentro da minha rotina, que é um treinamento intervalado. O que caracteriza esse treinamento? Ele é de alta intensidade e, obviamente, eu vou precisar de um tempo de intervalo para eu me recuperar para um próximo estímulo. Características, né? Eu vou ter uma duração menor de treino, então para quem tem pouco tempo pode ser que seja interessante, e eu vou colher benefícios muito positivos na minha capacidade cardiovascular, então isso é muito positivo. Comparado com um contínuo, por exemplo, que é um aeróbico de baixa intensidade, então eu vou lá na esteira, eu subi e fiz 30 minutos, tranquilo, caminhada, às vezes um 30 pouquinho minutos de... tá legal? Depende. A Então, receita, né? Você tá bem com você mesmo. Se eu comparo com esses 30 minutos, pode ser que eu tenha resultados um pouco diferentes. Entretanto, eu consigo combinar os dois dentro da minha rotina. Nossa, hoje eu tô com mais tempo, vou fazer um contínuo mais leve. Hoje eu tô com menos tempo, eu posso intercalar ali um intervalado. Claro, se eu não tiver nenhuma restrição, né, em relação à saúde cardiovascular. Entretanto, os dois são muito benéficos e possuem resultados semelhantes para a nossa saúde. Só que aí vai muito do gosto, vai muito do tempo, vai muito das condições que você tem, Adesão. da adesão. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho baixo condicionamento físico, pode ser que eu tenha uma tendência a escolher o que é mais tranquilo.
Se eu já tenho uma aptidão melhor, pode ser que aquele intervalado me dê mais prazer de fazer. Então, nossa, esse negócio aqui é bom, porque minha frequência tá alta. Então, eu consigo encaixar os dois, não que um tenha uma prevalência sobre o outro. Entretanto, dá para combinar os dois dentro de uma rotina de treino tranquila. E aí depende muito do que eu tô buscando. Eu quero emagrecer, você consegue encaixar os dois são bons. Tá? São vias metabólicas diferentes, né? Um exercício de alta intensidade e um outro exercício de baixa intensidade. A gente vai ter também substratos diferentes. Entretanto, isso não vou dizer que é irrelevante, mas ele é menos importante do que, às vezes, um controle alimentar, do que, às vezes, uma rotina mais equilibrada e, principalmente, às vezes, um controle de calorias para quem está preocupando com o emagrecimento. Porque, às vezes, aqueles 30 minutos de aeróbico que eu vou fazer lá, vão somar 200 calorias. Muito Às vezes eu saí, comi um Kit Kat ali, fiquei Você tá consumindo, tá entrando mais do que tá saindo. Fiquei no 0 a 0. Então, assim, aí eu entro de novo naquela reflexão. Será que valeu a pena ter ficado naquele sofrimento? Valeu, mas você tá, às vezes, descompensando em outras coisas. E aí isso acaba, talvez, invalidando. Não metabolicamente, mas naquela sominha, né? De calorias, para eu ver um resultado legal. Porque, querendo ou não, o esforço, né? Isso é medido pelo seu sucesso, pelo seu resultado. Então, quando você tá tendo resultado, o esforço tá valendo a pena. A partir do momento que você tá tendo um esforço e não tá vendo resultado, você já começa a pensar. E os resultados, assim, eles são a longo prazo. Acaba que isso tem um processo mais demorado. Eu gosto de falar muito com os pacientes que... o que é mais rápido para emagrecer? O que eu faço para emagrecer? Qual tipo de exercício ali? Tem que treinar todo dia, né? Eu gosto sempre de pensar assim, ó, imagina a pessoa mais magra que você conhece, aquele corpo que você gosta. Qual que é a rotina que essa pessoa tem? Uma pessoa bem ativa, geralmente, uma pessoa que tem um controle alimentar legal. Pelo OMS, para você ser ativo, você precisa de 150 minutos de atividade na semana ali. 150, 160 minutos. Se você é uma pessoa que treina todos os dias, mas que passa o dia inteiro sentado aqui gravando podcast, por exemplo, cara, você é sedentário. Triste ouvir isso, né? Não, mas eu faço exercício todos os dias. Mas em horas ativas, você tem muito mais horas sentadas do que horas treinadas. Então você acaba sendo sedentário. A rotina de uma pessoa magra ali, ou que tem pouca gordura, você pode observar que é uma pessoa que faz exercício ou mais intensos, ou que faz mais frequentes, 2 horas por dia, que às vezes é inviável para boa parte da população. Mas antes de pensar o que eu faço para emagrecer, a gente tem que entender que emagrecimento e ganho de massa é um conjunto de ações. Então, por exemplo, o que eu faço para o meu podcast bombar? Existe uma coisa? Não, É um várias. conjunto. Várias. Eu só preciso ter uma câmera boa, eu preciso só ter um softbox legal, eu preciso ter um microfone bom. É um conjunto disso tudo. Treinamento, mesma coisa. A alimentação, mesma coisa. Emagrecimento, a mesma coisa. O que eu faço mais rápido para emagrecer? Cara, toma decisões mais inteligentes na sua rotina. Pronto, isso vai te levar a um resultado muito mais rápido. Porque se você é uma pessoa que faz dieta de segunda a quinta, mas sexta pra frente, você chuta o pau da barraca, não é tão inteligente, você vai demorar mais. Mas você é uma pessoa que consegue encaixar uma alimentação prazerosa, com alimentos que você gosta, exercícios que você tem uma constância de fazer, acho que isso aí vai te acelerar bastante. Qual o melhor tipo de exercício? Aquele que você tem constância. Nossa, musculação é massa demais, é legal, constrói um corpo, é muito importante. Mas pega a Dona Maria, 70 anos ali, cara, será que musculação é que ela mais vai ter constância? Às vezes ela vai pra uma dança, pra uma zumba, e já vai ser muito positivo pra ela. O mais importante é, eu consigo fazer isso por mais vezes na semana, e o principal, eu tenho prazer em fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho prazer em correr, cara. Hoje eu fiquei doido porque eu precisava fazer um exercício e não consegui. Vou tentar ir de noite, porque eu gosto. Não é um negócio que eu tô ali, ai, nossa, se eu não for, minha barriga não vai sair, e aí minha perna vai... Não é isso. Acho que quem gosta mesmo do esporte, do exercício, igual você gosta ali do futebol, de vôlei e tudo, cara, se te chamar pra jogar, é na hora. Não tem tempo ruim. Nem pensa. Nem pensa. Então, quando a gente pega isso e coloca num ciclo virtuoso dentro da sua rotina de coisas que você gosta, alimentos que você gosta, coisas que você consegue ter controle, pô, isso vai te acelerar demais. Porque o jogo, ele é do longo prazo, é igual nos negócios. Não tem nada que vai me fazer ficar rico rápido. É um conjunto de ações. O que vai me deixar mais saudável? Conjunto de ações. Se tivesse algo pontual, pô, não tinha ninguém gordo no mundo. Não tinha, entendeu? Se cardio ou musculação, a gente tivesse essa resposta do que era melhor, quem estaria gordo? Se tivesse um alimento que emagrecesse, ninguém, pô. Tava todo mundo já com essa solução na mão, né? Então é sempre olhar pra isso. Cara, alguém tá me apresentando uma coisa ali que vai acelerar demais. Será? Será que essa é a solução? Porque se fosse isso, já não estaria resolvido.
Se for fácil, desconfia, né? Exato. Eu acho que se a gente Se for tivesse essa fácil, resposta desconfia. tão assim, sabe, essa resposta pronta, não tinha ninguém gordo. E a pessoa que descobrir isso, cara, é o próximo bilionário. Ou descobrir a fórmula mágica pra você emagrecer, o exercício que mais te queima. Então, às vezes você vê lá no Instagram um vídeo de um cara levantando as pernas. Ah, faça isso se você quer emagrecer depois dos 50. Cara, será que é isso mesmo? E só que as pessoas elas são tão carentes de algo porque o, o mais difícil é aceitar o que eu não dou conta de fazer. Ah, não, eu sou um desorganizado mesmo, eu não faço compra, eu peço muito delivery. É difícil você olhar pra você mesmo e falar que você é ruim daquilo, né? Uhum. Então a culpa tem que estar em alguma coisa. Uhum, A culpa tem que estar no pão, a culpa tem que estar no meu treinador. Pô, Augusto não pega pesado comigo, cara. Eu falo pra ele, eu dou conta de pegar mais peso. Então a culpa ela sempre é terceirizada. E aí na terceirização eu quero algo que é mais rápido. Porque já que não é eu preciso achar um atalho, né? Acho que é bem por ali. Acho que falando em atalho, cabe bem a De coisa pergunta, rápida, né? Vai. Vamos voltar ao tema canetas emagrecedoras. Sou fãzaço, cara. Como que é recomendado para algum tipo de biotipo de pessoa ou de situação que a pessoa esteja passando ou não? A galera tá procurando muito só pela rapidez daquilo ou resultado, tem né? algo realmente que ajude na saúde? Atrapalha a performance, não atrapalha? Como que é? Cara, as canetas elas surgiram ali com a semaglutida, né? Que foi o Ozempic. Ele até um pouquinho antes, já tinha alguns outros compostos. Mas isso foi estudando o composto de um dragão do deserto ali, um lagarto ali, que fica dias, meses sem comida. Quando elas foram estudadas por contexto do diabetes. Uhum. E nesse contexto, cara, é ótimo, excelente. Hoje a tecnologia evoluiu para o que a gente tem ali do Monjaro, da tirzepatida, mas isso é voltado para quadros clínicos. Então, um paciente obeso, com colesterol alto, com a diabetes desregulada, com resistência à insulina. E nesse contexto, tudo é muito bom. É igual eu te falar assim, pô, Venvanse é bom ou ruim? Cara, depende de quem vai tomar, sabe? Ah, rosuvastatina é bom ou ruim? Metformina é bom ou ruim? Para quem precisa, é excelente. Então, quando a gente pega pacientes no consultório, diversas tentativas de emagrecimento, não consegue, não tem um bom autocontrole. Então, quando a gente fala de Monjaro, por exemplo, ele consegue mexer, inclusive, nas vias do que você sente prazer com comida. A gente sempre dá uma valência para alguma comida. E aí, para Carol pode ser uma coisa, para você pode ser outra, o mais prazeroso de comer. Se a gente fizesse um brainstorm aqui, cara, às vezes eu vou falar tapioca e você vai falar chocolate, por exemplo. Mas o medicamento, ele consegue mexer nessa valência ali que você tem. Tem gente que não tem um bom autocontrole, cara. Tem pessoas que elas vão precisar de um medicamento. Agora, não, eu peguei a Juliana, vou inventar uma pessoa aqui. Juliana, 56 quilos, 1,60 m, tem tempo de treinar e ela quer perder 3 quilos. Cara, falta vergonha na cara, entendeu? Porque se é pra perder 3 quilos, é porque sua rotina tá ruim. Não é um medicamento que vai corrigir. Então, imagina nesse caso, não que a gente não possa usar. Pode usar o Monjaro para esse emagrecimento curto? Pode. Mas, pô, durmo mal, não tenho uma boa alimentação, eu não tenho um bom controle dietético, eu não treino legal. O medicamento ele vai entrar ali, eu vou perder meu apetite. Eu não vou treinar direito. Ele vai ser uma antena de hábitos ruins. Ele vai amplificar isso na minha vida. Ah, então todo mundo que tira o medicamento vai retornar. Tem uma taxa de reganho de 50% com medicamento. Pô, metade. É igual jogar uma moeda pra cima. Sim, caro Mas de coroa. emagrecimento é de 80. De 80 a 90. Então, a cada 10 pessoas que tentam emagrecer, 8 vão reganhar. É bom ou ruim emagrecer? Bom, Opa, Ótimo. é ótimo. sim. Por que que é tão difícil? Porque envolve a mesma coisa que o medicamento não consegue comprar pra você. Uma rotina boa. Entrou com medicamento, vai precisar mudar a sua rotina. Então, quando você vai num psiquiatra, por exemplo, eu preciso tomar um remédio psiquiátrico, vou tomar, sei lá, uma vortioxetina, uma sertralina. Não é só tomar o medicamento. Cara, eu preciso você acordar mais cedo, eu preciso você colocar a hora pra dormir, entendeu? Existe todo um contexto ali Não é por uma trás. mágica, né? Pum, Não já existe foi. mágica. Tanto que nem mágica é mágica, é um truque. Aham. É verdade. Entendeu? Existe uma coisa ali por trás. Agora, o medicamento ele é extremamente positivo. Proíbe, ó. Ele inibe as pessoas, às vezes, de chegarem no infarto, cara. Então, será que isso não é bom? É ótimo. Eu tiro de contexto, isso é péssimo. Treinamento, a mesma coisa. Eu vejo um fisiculturista treinando 3 horas por dia. Aí eu pego Vitor, de 76 quilos, vou tentar fazer a mesma coisa. Vai ser péssimo. Mesmo que o treinamento para aquela pessoa é excelente. Eu sou fã das canetas. Acho que elas ajudam demais. A questão é, o que eu quero com isso? Onde que eu quero chegar? Eu sou uma pessoa que precisa? Por exemplo, minha mãe, cara, ela sempre foi obesa. E meu pai também. Sempre teve ali uma barriguinha. Na verdade, meu pai já foi magro, mas assim, começou a ganhar uma barriguinha e tudo mais.
Será que para uma mulher de 70 anos e para um cara de quase 60, você coloca isso e ele tem colesterol alterado, pressão alterada, não consegue se motivar, é bom ou ruim? Pô, positivo. E se a gente coloca para essa Juliana que eu falei de novo? Péssimo, porque tá amplificando um hábito ruim. E aí chega lá no salão de musculação, por exemplo, o cara não tem força. Ele não consegue. Porque, que hora que você comeu? Não, comi era 2 bolachinhas às 7 horas da manhã. Não, mas tô emagrecendo. Entendeu? A qual custo? Então, acho que o grande problema dos próximos anos não é o emagrecimento. O emagrecimento comoditizou. Hoje, daqui 10, 5 anos, só não emagrece quem não quer. Vai ter no SUS. Então, vai ter pelo menos um Ozempic ali no SUS. Agora, o difícil é criar uma rotina sustentável. E a rotina sustentável não é a rotina do atleta, mas é a sua rotina. Então, às vezes, você sai cedo de casa e volta de noite, mas você tem tempo de treinar fim de semana e você não treina. Você não precisa ter aquela rotina perfeita meio de semana. E o medicamento não vai comprar isso pra você. Não vai ter ninguém que faz isso. Só que a gente tá entrando num grande problema que é a desnutrição. Então o cara, você vê ele perfeito ali, mas ele tá desnutrindo. Cabelo caindo, e fraqueza, e a unha quebradiça, e a mulher com cabelo ralo. Isso não é à toa, não é porque o medicamento faz isso. O Monjaro faz cair o cabelo. Cara, o que faz cair cabelo é baixo nutriente. Você tá com uma deficiência energética. Então, não é a valência de bom ou ruim. Acho que quando a gente taxa isso, assim, isso é bom, isso é ruim, porque, por exemplo, a gente tá falando de droga, né? E apesar de ser uma droga, ele ser um medicamento, ele tem uma aplicabilidade. Dentro das aplicabilidades dele, são ótimas. A gente tá vendo desenvolver novos medicamentos que vão entrar na parte do emagrecimento em específico. Sim, esse ano vão sair mais 3 aí. Vai ter medicamento que você vai tomar de comprimido, não vai precisar mais injetar. Voltado para o emagrecimento. Isso é bom? É extremamente positivo. Mas se a gente coloca em pessoas que não têm necessidade, ruim. Não faz Então, sentido. cara, imagina você botar pra não comer. Entendeu? Tadinho. Não faz Ó, sentido. dó. Tô querendo comer mais, cara. Vai definhar. Então, eu sou bem a favor, assim. Não sei a sua visão. Cada dia é mais comum. Aham. Então, às vezes, a gente vê alguma pessoa dentro da academia, né? A gente comenta, nossa, mas você emagreceu. Aí a gente já pensa, ixi, tô tomando. Aí a gente fala, "Nossa." Mas assim, a maioria não é com esse acompanhamento, não é com essa mudança de mentalidade, porque é um estilo de vida. Dentro do emagrecimento, a gente já sabe que quando a gente compara essas modalidades principais, seja musculação, seja uma aula coletiva ou um esporte, o que mais gera resultado é o que você mais adere. Então, a adesão é o principal. Então, se eu gosto de musculação, eu tenho que fazer musculação. Se eu gosto de corrida, eu tenho que fazer a corrida. Obviamente, se eu não tiver nenhuma indicação médica para fazer outra modalidade. Então, a partir do momento que eu faço o que eu gosto, eu acelero esse processo, eu diminuo a dificuldade. Então, se eu não tenho essa mudança de mentalidade, nossa, eu estou utilizando um medicamento que vai me auxiliar, ele não vai fazer por mim. Mas eu preciso fazer o meu trabalho, então eu preciso ir treinar, eu preciso controlar, mudar a minha alimentação. A partir disso, ele potencializa ainda mais, utilizado da forma ideal, com acompanhamento ideal, né? E também dentro das condições de saúde daquela pessoa, obviamente. E assim, no caso do atleta, pode ser tido como doping essas canetas? Não, ainda não entra como doping, tá? Inclusive, tem casos de atletas que usam ali, pegam um período de férias, que precisam perder peso. É ótimo. Só um adendo ali da última pergunta. As pessoas hoje, elas têm muito medo de sentir fome. E fome é normal, cara. Fome é uma coisa que você precisa sentir. Não adianta, eu quero inibir totalmente um apetite. E aí, quando a gente vai conversar com essa pessoa, você fala, o que é fome pra você? Igual eu te perguntei, que é carboidrato? Não, eu sinto muita vontade de chocolate. Eu sinto muita vontade de churrasco, então, desejo. E quando a gente pensa no desejo, talvez é uma má gestão das suas emoções. Então, você tá descontando em alguma coisa. E o ser humano, ele tende a descontar em várias coisas. Pode ser álcool, cigarro, pornografia, comida. Enfim, isso aí vai de várias formas. Então, o que a maioria precisa não é não sentir fome, mas é gerir melhor a forma que você lida com a comida e com as suas emoções. E aí não é o remédio que vai fazer isso. Por isso que a maioria tira e volta pro mesmo estado, né? Faz uma terapia. Não sou doido. Cara, mas você não lida bem com ansiedade, assim. Você tá parecendo um pincher tremendo ali, você quer comer um chocolate, sabe? Não faz sentido isso. Então você precisa lidar com você mesmo, com seus BOs mesmo. De, cara, meu dia foi ruim, foi estressante. Como é que eu vou canalizar isso? Como é que eu vou fazer isso de uma outra forma? Porque imagina você não sente fome nenhuma. Vai definhar, sabe? A fome, ela é um alerta do seu corpo. É igual sede. Eu não quero sentir sede. Então daqui um pouco o povo não quer nem fazer cocô, sabe? Não.
Pô, não quero sujar, sabe? Não faz sentido. Aham. Agora, no caso do atleta, quando entra com o uso do medicamento, é porque eu tenho uma curta janela ali com ele e eu preciso fazer ele perder peso. Se eu faço com uma dose baixa, com uma alimentação controlada, com um treinador do lado e com tempo definido, pronto, tá perfeito. Então, acho que o problema do atleta não é tomar ou não o Monjaro. Ele tem, de novo, a necessidade, igual uma pessoa normal, sabe? Uhum. Show de bola. Acho que fica bem esclarecedor pra muita gente, né? Esse assunto, porque tá pipocando super. cada vez mais. É. E a galera influenciando e falando, às vezes sem conhecimento nenhum, vocês com conhecimento trazendo isso pra cá. Acho que é muito importante, né? Olha, é o Legal seguinte, demais. eu tenho uma dica pra você. A gente tá com mais umas 50 perguntas aqui. Então, se vocês quiserem, a gente Manda empresta, nos comentários também, empresta pra vocês. né? Porque Não tem tem problema. dúvida demais, gente. É muita coisa, é um Bastante. assunto muito interessante. Vamos pedir episódio 2? Segunda parte? Não, pra vai ela? precisar com certeza. Viu? Segunda parte. Produção, né? fala produção. Episódio 2. Ó, mas a gente tem. Muito obrigada por vocês compartilharem um pouquinho, né, da experiência de vocês, do trabalho que vocês também realizam no Praia Clube. Nós que agradecemos. Já deu nosso tempo aqui, ó. Ai, já, tá acabando. Passou Ó, muito rápido, A hein? produção, achei que vai com a Ó, produção. Passou dica. muito rápido. Uma dica rapidinho pra gente encerrar, Boa. né? Pra quem tá querendo aí perder peso. Pode dar a sua primeira. Tá. Busque uma alternativa que vai fazer sentido dentro do que você gosta. Se você gosta de determinada modalidade, se envolve com ela, faça parte daquele grupo. Se você gosta de determinado alimento, tente de alguma forma encaixar ele na sua logística, né, alimentar. Não seja tão radical. Dê paciência para você e aos poucos, com paciência, tudo vai fluindo, seus resultados vão aparecendo. Show de bola. Augusto. Eu vou dar uma dica aqui que eu falo muito no consultório, que vocês podem aplicar também. Pega uma folha de papel, você vai dividir ela no meio e fala assim, o que que eu faço muito bem feito? Ah, eu como proteína legal, eu como fruta, eu treino, eu durmo. E o que que eu faço muito mal feito? Foca no que eu faço mal feito e tenta melhorar aquilo. Não se preocupa se você vai fazer musculação ou se vai fazer zumba, por exemplo. Foca em melhorar os pontos ruins da sua rotina. Imagina sempre o emagrecimento igual uma escada, o corpo que você quer tá lá em cima dessa escada. Os degraus que você precisa vencer não é o arroz, o pão, são os pilares da sua rotina que estão ruins. Você está construindo uma casa, então você precisa ter bons pilares ali, e esse esquema da escadinha dá muita ideia de evolução. Então, agora eu vou focar em beber mais água. E depois, no mês que vem, eu vou focar em dormir 8 horas. E agora eu vou focar em comer mais proteína. Naturalmente, o corpo que você quer, ele vai chegar através disso. Mas não se afobe para ter um corpo magro. Comece a tomar as atitudes de quem tem um corpo magro para chegar nesse resultado. Show de bola. Que isso, hein, gente? Que Eu aula. apanho, eu tomo em casa que a minha irmã é nutricionista também, né? Não, Então, assim, você não aí foi fica no meu pé. Nossa, uma vergonha pra minha irmã. Uma vergonha. Ela tenta, eu não vou negar que ela tenta, mas nossa, vergonha. Santo de casa é difícil. É difícil. Ninguém é profeta na própria terra. Nossa, tanto que ela desistiu de mim. Ela ficou com meu pai e minha mãe, mas de mim já desistiu. gente. Já era, né? Não, ele não desistiu, não. Conversa com ela. Toda semana eu vou dar, faz uma dietinha pra mim aí. Tá, tá? não. Não vou pagar não, mas fazer. Olha só que abusado. Ó, Vitor, Augusto, obrigada novamente. Um papo extremamente importante. A gente se vê numa próxima, então. Bom evento pra vocês desde já. Obrigado. Gente, obrigadão a Obrigado. presença de vocês, viu? Valeu, Ó. foi muito bom. Vamos fazer o convite, pessoal? Aquele convite? Aquele. Quem não se inscreveu, pelo amor de Deus. né? Não. Né? Pode sair daqui ou se inscreve? Não, se inscreve Então tá agora. bom. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo. Pode deixar os comentários aí, Exatamente. dúvidas que vocês tenham, que a gente pode mandar pra eles também, pra num próximo episódio responder. E, gente, TikTok, Instagram, sigam Praia Clube, @Praia Clube Oficial. E deixa a gente cada vez mais tempo aqui, né? Porque a Exatamente. gente precisa desse trabalho, desse emprego também, né? Precisamos, gente. Então, se vocês estão gostando, deixem aí nos comentários. Valeu, A gente gente. se vê na próxima. Beijão. Tchau, até. Tchau.